Boa noite, graças e paz a todos. Estamos aqui reunidos para mais esse dia, para essa série de meditações intitulada Orando com os Salmos, né? Hoje é o 8º dia, o Salmo de número 8. Já há alguns dias, né? Comecei esse propósito, 150 dias com os Salmos, onde nós vamos estar lendo, meditando dentro do livro dos Salmos, né? Uma caminhada diária e constante, né? Durante esses 150 dias, que serão 5 meses, onde eu convidei você, te desafio, né? De certa forma, um desafio positivo de nós cultivarmos um tempo de vida com Deus, um tempo tirarmos, né? A proposta do Orando com os Salmos podermos cultivar uma vida de oração, de termos um momento no nosso dia para estarmos buscando a Deus. Nós temos vivido os dias tão agitados, né? Nós temos tido tantas demandas, a correria é grande e muitas vezes nós não conseguimos ter um tempo para nós tirarmos, né, de adoração, de oração, de meditação na palavra. Então, a proposta do Orando com os Salmos é essa, de nós termos esse momento, um momento devocional, um momento onde nós tiramos uma parte do dia para consagrar a nossa vida ao Senhor, para ler a palavra do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, né? E hoje nós estaremos meditando no Salmo de número 8, né? Eu vou à leitura dos Salmos para que possamos meditar. Lembrando que essas lives não tem um dia específico para eu estar gravando. Às vezes eu gravo pela manhã, já gravei pela manhã, no fim da tarde, início da noite ou fim da noite. Hoje cheguei muito tarde de São Paulo, né? Então essa semana tem sido muito corrida. Então estamos gravando nesse horário já no finalzinho da noite. Vamos ler o Salmo de número 8. Diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Ontem ainda eu falava que o livro dos Salmos, ele é dividido, né? Você tem os 150 salmos, mas esses 150 salmos eles sofrem uma divisão. Eles estão divididos em 5 livros, né? O livro 1, 2, 3, 4, 5. E esses livros, eles são formados por conjuntos, né, de salmos específicos. Por exemplo, nós temos o livro 1, que basicamente, tirando o salmo número 1 e número 2, todo o restante do livro 1 é escrito pelo rei Davi. Então o livro 1 dos Salmos vai do Salmo 1 até o 41. O livro 2 dos Salmos, do 42 até o 72. O livro 3 dos Salmos, do 73 ao 89. O quarto livro dos Salmos vai do Salmo 90 até o Salmo 108. E o último, quinto livro dos Salmos, vai do Salmo 109 até o 150. Então,
você pode ver que no final de cada um desses salmos, por exemplo, no final do 41, no final do 72, do 89, do Salmo 108 e do Salmo 150, ao final de cada um desses salmos, existe uma nota de encerramento, uma palavra de bênção que encerrava o livro, né? E por que redigiram, por que separaram esses livros assim? Porque desde os primórdios, né, a comunidade de Israel quis fazer um paralelo, né, quis fazer uma comparação com os 5 livros da Torá do povo judeu, que são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, que é o livro de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então, você tem 5 livros dentro dos Salmos, você tem 5 livros, 5 conjuntos de salmos, de livros de salmos, dentro do livro dos Salmos. Por quê? Porque é para fazer um comparativo com os 5 primeiros livros da Bíblia, com os livros da Torá ou do Pentateuco. Então a ideia é dizer, eles construíram, né, esses livros dessa forma, eles agruparam o livro dos Salmos dessa forma para dizer o seguinte: na Torá, Deus falou ao seu povo, e no livro dos Salmos, o povo responde diante de Deus. E isso já começa a nos falar um pouco sobre a vida de adoração, sobre o que é culto, né? Às vezes nós criamos uma consciência de que o culto começa com a gente, que nós vamos para o culto, que é a oração de abertura que a gente faz dentro da igreja, a invocação do Senhor no momento do culto, é o que inaugura o culto. E na verdade não. O culto é a resposta dos seres humanos àquilo que Deus está fazendo em nosso meio. O culto e a oração é sempre uma resposta, porque quem toma a atitude inicial na história é sempre Deus. Foi Deus que disse, haja luz. Foi Deus que disse, faça-se. E as coisas se fizeram. Haja, as coisas se formaram. Ou seja, quem dá o pontapé inicial na história é o Senhor. E nós, seres humanos, quando nós nos voltamos para Deus, nós estamos apenas respondendo àquilo que Deus já começou a realizar em nós. Então, a oração, por exemplo, né, já que a nossa caminhada aqui é uma caminhada devocional, de estarmos orando com os salmos, a oração ela não inicia nada. A oração ela é a resposta. Foi a voz de Deus na criação, foi o agir de Deus na criação, foi a voz de Deus proclamando que os homens seriam salvos um dia por meio da morte e da ressurreição do seu Filho, que iniciou todas as coisas. Então, quando nós vamos pensar sobre o que é culto, sobre o que é devoção, sobre o que é adoração, sobre o que é oração, nós precisamos entender que quem tomou a iniciativa, primeiramente na história, foi o Senhor. E tudo que nós fazemos é a nossa resposta, é como nós reagimos àquilo que Deus já começou a fazer em nossas vidas. Ok? Então, cada conjunto de livro dos Salmos está relacionado com um dos livros da Torá. E eu gosto dessa primeira seção, que vai do Salmo 1 até o Salmo 41, exatamente porque ele tem uma relação muito grande com o livro de Gênesis. E até então, até ontem, nesses 7 primeiros salmos, nós não conseguimos perceber isso, nós não conseguimos ver isso claramente. Mas hoje, já o Salmo de número 8, ele já começa a nos mostrar essa conexão muito grande que esse conjunto do primeiro livro de Salmos, que vai do 1 ao 41, tem com o livro de Gênesis. Por quê? Porque o Salmo 8, ele é um convite a nós olharmos para Deus, a nós olharmos para o Senhor e reconhecermos Ele como Criador, como sustentador de todas as coisas, como aquele que inicia a vida, como aquele que realiza todas as coisas, como aquele que de fato deu o pontapé inicial. Então, gosto muito dessa seção dos Salmos exatamente por ter essa conexão com o livro de Gênesis
E no caso específico aqui, o Salmo 8, ele é o primeiro salmo que ele nos apresenta esse olhar para a criação, esse olhar para as origens, esse olhar para o livro de Gênesis. Então ele começa exaltando o Senhor, né? Ele começa dizendo: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Essa frase, puseste a tua glória sobre os céus. Existem muitos comentaristas, tanto judeus como cristãos, que divergem, né, sobre os sentidos dessa frase, pois puseste a tua glória sobre os céus. Mas muitos entram no seguinte consenso, de que quando nós olhamos para a terra, nós nos admiramos com a criação divina, nós somos impactados por aquilo que Deus está fazendo, por aquilo que Deus está realizando, porém o que nós vemos na terra acaba se tornando conhecido aos nossos olhos. Mas quando nós olhamos para os céus, você quando olha para o céu, principalmente à noite, você vê um céu estrelado, mas você não viu 0,001% das estrelas que povoam os céus. Quando nós olhamos para os céus, quando nós, mesmo com não sendo mais a olho nu, mesmo sendo observado por um telescópio, mesmo que você possa observar por um satélite, como faz a NASA, ainda assim, isso só nos mostra o quão imenso é o universo, o quão desconhecidos são os céus, quando nós começamos a olhar para os céus, para o universo, para o cosmos, como isso extrapola a nossa consciência, como isso extrapola o nosso entendimento. Ou seja, quando nós começamos a olhar para os céus, começamos a olhar para a Via Láctea, para os planetas, para as galáxias, para os buracos negros, né? Os buracos negros sempre me chamam a atenção. Nós começamos a perceber o quê? Como o Senhor é glorioso. Porque quando nós começamos a observar um pouco mais sobre o universo, nós vemos quão pequeno, quão ínfimo nós somos. E quando você pensa, quando você começa a olhar para o universo, para as galáxias, e você começa a pensar que aquilo não tem fim, aquilo extrapola o limite da nossa compreensão, né? Por muito tempo se achou que o universo ele era infinito, não tinham-se medidas. E já existem teorias científicas dizendo que o universo ele é finito. Porém, é inimaginável para nós saber a dimensão do universo. Aí quando a gente olha para o universo, você percebe que essa vastidão, essa imensidão, essa incompreensão, né, que é os céus, nós ainda precisamos parar e olhar e perceber que esse universo infinito, tão assustador, tão assombroso para nós, é apenas um ato da criação. Ou seja, que quem criou o universo está infinitamente para além daquilo que possa ser o universo. Ou seja, Deus é infinitamente maior do que o universo que Ele criou. E nós não conseguimos saber nem a dimensão direita do planeta Terra, do nosso sistema solar, da nossa galáxia. Imagine do universo. E aí você se depara que esse universo é infinitamente menor do que o Deus que o criou. Então por isso ele diz: pois puseste a tua glória sobre os céus. Imagine para o homem da antiguidade que o único entendimento que ele tinha era do céu que ele vê, do céu que você ergue a sua cabeça e vê. E ele já via naquele céu uma vastidão, algo desconhecido.
E como o Senhor está acima de tudo isso, acima dos céus, ou seja, Ele faz o seu nome glorioso toda vez que nós olhamos para os céus, todas as vezes que nós vamos lidar com o desconhecido, todas as vezes que nós somos imergidos nesse universo tão misterioso, isso só aponta para um Deus que não cabe dentro da concepção humana. Um Deus que está acima de tudo e de todos. Um Deus que nós só podemos conhecê-lo porque Ele se revelou a nós. Um Deus que nós só podemos ter acesso a Ele porque Ele quis e desejou que nós pertencêssemos a Ele, que nós estivéssemos conectados a Ele. Ele se fez conhecido a nós. Do contrário, seria impossível conhecê-lo. Seria impossível discerni-lo. Seria impossível ver o seu agir. Então, nós precisamos começar a olhar para o Senhor exatamente nessa dimensão do Deus glorioso, do Senhor que está acima de todas as coisas, do Senhor que controla todas as coisas, de que o próprio universo é infinitamente menor do que Ele, do que a sua grandeza. Por que nós precisamos olhar para Deus assim? Em primeiro lugar, porque quando nós olhamos para o Senhor, enxergando dentro da nossa possibilidade, quando nós nos esforçamos para enxergar a grandeza de Deus, a soberania de Deus, o governo do Senhor, nós começamos a perceber que todas as outras coisas no universo se tornam extremamente pequenas, extremamente vazias, extremamente pequeninas. E aí você pode começar a olhar para situações que talvez estejam te perturbando, ou te amedrontando, ou tirando suas noites de sono, ou trazendo angústia, trazendo dores. Você vai poder olhar para qualquer situação de problema na sua vida, e aí você vai olhar para o Senhor, para a grandeza do Senhor, para a infinidade do Senhor, e você vai olhar para as situações que estão cercando a sua vida, e você vai ver que tudo que está acontecendo hoje, ou tudo que você possa estar passando, não é nada diante da grandeza do Eterno. E por que você precisa começar a enxergar assim? Porque mesmo o Senhor sendo esse ser tão sublime, tão glorioso, tão excelso, tão inexplicável, não existem palavras humanas, não existem adjetivos humanos pelos quais nós podemos classificar a grandeza de Deus. Não existe. Todos os que nós falarmos se tornam até ínfimos, muito pequenos diante da grandeza de Deus. Mas esse Deus que é o mistério absoluto, esse Deus que se quis fazer conhecido, esse Deus, aliás, que primeiramente nos criou e nos colocou nesse mundo, esse Deus que se revelou a nós, se fez conhecido a nós, que nos deu as suas leis, que nos deu os seus caminhos, que revelou a sua vontade, e finalmente nos deu o seu Filho, nos enviou o seu Filho, e por meio do seu Filho nos trouxe novamente a sua presença. Esse Deus tão glorioso, tão poderoso, tão sublime, tão inalcançável, resolveu nos amar. Esse Deus resolveu nos amar com um amor infinito e infindável, com um amor incondicional, com um amor imensurável, um amor sem medidas, um amor que não estabelece condições,
Ele resolveu, Ele escolheu nos amar, e porque Ele escolheu nos amar, Ele nos amou. Ele nos ama, nos amou, nos ama e nos amará, sempre. Então, esse Deus que tem esse amor por nós, e é infinitamente poderoso, infinitamente sublime, infinitamente maior do que qualquer coisa, Ele está cuidando da nossa vida. Ele está cuidando da minha e da sua vida. Ele está cuidando da nossa história. Ele tem o controle da nossa história. Então, qualquer situação que possa estar nos sobrevindo nesse momento da nossa vida, todas elas podem estar nos sufocando, podem estar como um mar bravio, prestes a destroçar um barco em meio ao alto mar, prestes a cobri-lo com as suas poderosas ondas. Talvez, muitas vezes na nossa vida, nós nos sintamos assim, diante de situações onde parece que nós estamos sendo cobertos, engolidos pelas adversidades. E eu quero te dizer que o Senhor, Ele está cuidando da nossa vida. O Senhor está cuidando da nossa história. E esses problemas e essas adversidades que muitas vezes parecem querer nos engolir e parece que nós não vamos sobreviver a elas, elas são infinitamente menores do que o Senhor. Ou seja, se Ele nos ama, se Ele tem o controle da nossa vida e se Ele está cuidando da nossa vida, nós podemos descansar em Deus. Nós podemos descansar em Deus em qualquer momento. Aliás, nós podemos e devemos descansar o nosso coração no Senhor em todo o tempo, porque Ele tem cuidado de nós, e qualquer coisa que possa sobrevir sobre a nossa vida é infinitamente menor diante daquele que resolveu nos amar, que resolveu nos criar e que está cuidando da nossa vida. Então, quando nós aprendemos a olhar para o Senhor e enxergar a grandeza, a sua majestade, a sua realeza sobre todas as coisas, a sua soberania sobre todas as coisas, isso nos leva a uma confiança maior em Deus, a uma dependência maior em Deus, a uma certeza do coração maior em Deus. Quanto mais você aprender a enxergar esses atributos, essas qualidades em Deus, quanto mais você aprender a olhar para o Senhor, dando a Ele a glória devida ao seu nome, quanto mais nós aprendermos a olhar para o Senhor, nos rendermos em adoração diante da sua grandeza e da sua majestade, mais o nosso coração se tornará firme, mais ele se tornará fortalecido pelo Senhor, mais ele se tornará ancorado na bondade e na graça de Deus. E quanto mais nós estivermos ancorados, quanto mais nós estivermos alicerçados, nós poderemos avançar, nós poderemos sempre ir em frente. Nós não precisaremos estacionar no meio do caminho, nós não precisaremos sair do caminho, nós não precisaremos desistir do caminho, não. O nosso olhar em Deus, o nosso foco em Deus vai fazer com que o nosso coração seja incendiado, com que haja um combustível interno dentro da gente, que vai fazer com que a gente se mova, que vai fazer com que a gente caminhe, que vai fazer com que a gente continue, que vai fazer com que a gente avance, sem temores, sem medo, sem pânico, mas naquela certeza e confiança de que o Senhor cuida da nossa vida, que o Senhor cuida da nossa história, que o Senhor cuida das coisas grandes e pequenas da nossa vida, e por Ele ter esse cuidado e por Ele ter o controle dela, nós podemos continuar caminhando nessa certeza. Sua fidelidade, seu amor e seu poder são as colunas que sustentam a nossa vida.
E a partir daí é caminhar. A partir daí é encarar a vida. A partir daí é lutar com o que precisa lutar, é sobressair onde precisa sair, é vencer o que precisa ser vencido, é resistir o que precisa ser resistido. E Deus nos dará graça. Deus nos dará graça para irmos além. Deus nos dará graça para irmos em frente. Deus nos dará graça para sermos vitoriosos. Então esse salmo, ele tem essa perspectiva de nos levar a adorar o Senhor, a olhar para o Senhor, a enxergar a grandeza do Senhor. Quando você olha para o verso 3, isso mostra que provavelmente o salmista ele estava fazendo essa oração no momento noturno, de noite, porque ele diz no verso 3: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Ou seja, quem somos nós diante de um ser tão glorioso que criou os céus, que para nós é um enorme, um infinito desconhecido? O Senhor criou a terra e ainda assim nós não conhecemos a própria terra a qual nós habitamos e foi dada a nós. Ou seja, quem nós somos diante desse Deus? A pergunta ela responde por si só, né? Não somos nada. Somos nada. Porém, o verso 5, o salmista ele percebe algo que é maravilhoso. Ele diz: contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Quem somos nós diante da criação, diante da grandeza de Deus, diante daquilo tudo que Deus fez? Nada. Porém, o Senhor nos fez um pouco menor do que os anjos, e de glória e honra nos coroou. E aonde nos remete isso? Isso aqui nos leva para Gênesis, capítulo 1, versículo 26, 27 e 28. O Senhor nos fez. O ser humano, ele é a junção de duas realidades. Uma realidade terrena, porque fomos feitos do pó da terra, e uma realidade espiritual. O Senhor soprou em nós a vida. E nós somos os únicos seres na criação que podemos transitar entre esses dois mundos. Nosso corpo vive nessa terra, nossos sentidos, nossas percepções estão atreladas a esse mundo. Nós nos relacionamos com a criação, mas nós somos os únicos que podemos nos conectar a Deus. Ele nos fez com uma alma passível de se conectar a Deus, com uma alma passível de poder se comunicar com o Senhor, de poder ouvir a voz do Senhor. E na criação, em Gênesis 1, 28, o Senhor dá um mandato ao homem, por ele ser esse ser tão especial, formado da terra e formado dos céus. O ser humano é a junção da terra e dos céus, e pode se comunicar com a terra e se comunicar com os céus. Sobre todo o restante da criação, o Senhor deu o governo ao homem. Por isso em Gênesis 1, 28 ele diz: domine o homem sobre todas as aves dos céus, sobre todos os animais da terra, sobre todos os animais marinhos. Ou seja, Deus, o Senhor que é o Rei do universo, cria os seres humanos para que eles possam ser os reis do planeta Terra. Eles possam governar o planeta Terra. E é exatamente isso que está expresso nesses versos, quando ele diz: contudo pouco menor o fizeste que os anjos, de glória e de honra o coroastes. Versículo 6: fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés.
todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ou seja, o Senhor nos fez com uma condição de glória e de honra, porque fomos criados para refletir a imagem divina. Fomos criados para refletir a glória de Deus sobre a criação. Logicamente, nos perdemos no caminho, nos perdemos no meio do processo, ferimos gravemente isso, sim, de fato. A vida, a história, as escrituras nos mostram isso claramente. Mas nós precisamos entender que o projeto inicial de Deus para nós é que fôssemos os seus representantes nesse mundo, que a sua presença, a sua grandeza, a sua autoridade estivessem sobre as nossas vidas, a sua sabedoria, o seu conhecimento, o seu discernimento, virtudes e qualidades que Ele compartilhou conosco para que nós manifestássemos o Senhor nesse mundo. E embora o elo tenha sido rompido, quebrado em toda a humanidade, em todas as épocas, mesmo assim, o Senhor, no seu amor inexplicável, na sua grandeza inexplicável, na sua misericórdia inexplicável, resolveu novamente nos restaurar por meio do seu Filho. Por isso Jesus ele diz acerca de si mesmo: eu sou a porta das ovelhas, e aquele que entrar, que passar por mim, ele entrará, ele sairá e achará pastagem. Ou seja, que ele é a porta, que ele é o acesso, para que possamos novamente sermos restaurados, para que possamos novamente ter uma vida abundante e feliz, para que novamente possamos viver uma reconstrução, uma restauração e uma restituição em nossa vida. O Senhor nos criou para o bem. O Senhor nos criou manifestando a sua luz e a sua perfeição. O Senhor nos criou manifestando a beleza do seu nome sobre nós. E embora isso possa ter sido perdido e desconfigurado, Jesus veio para trazer restauração, restauração ao nosso coração, restauração à nossa consciência, restauração diante do Senhor. E em Cristo Jesus nós podemos novamente começar a viver uma nova história. Em Cristo Jesus nós podemos começar a viver uma nova realidade. Em Cristo Jesus nós podemos começar a andar por um caminho novo. A parábola do filho pródigo nos registra bem essa situação universal que os homens enfrentam, de miséria, de afastamento, de revolta e de caos sobre as suas próprias vidas. Mas o Senhor, a exemplo do pai da parábola, continua todos os dias esperando o nosso regresso. O Senhor continua todos os dias esperando a nossa volta. O Senhor continua trabalhando para que o nosso coração se volte para Ele. O Senhor continua trabalhando para que nós possamos colocar as nossas esperanças nele. E quando chegamos até Deus, chegamos até o Pai por meio do Filho, novamente podemos ser restaurados, novamente podemos ser reconectados. O Filho nos leva a viver a mesma dimensão de restauração que o filho pródigo viveu na parábola. A história conta que ele voltou exatamente como se fosse um mendigo. E quando seu pai o vê no caminho, o abraça, o ama e lhe dá roupas novas, sandálias novas e um anel. As roupas novas
simbolizando que a situação de miséria, a situação de caos foi removida, que o julgamento, que as sentenças foram removidas, que o luto, que a tristeza, porque as roupas rasgadas na cultura de Israel, se usavam roupas rasgadas, se rasgava-se as roupas quando alguém estava em luto, né? Quando alguém estava em luto, rasgava as suas roupas e se vestia de panos de saco. Ou seja, as roupas rasgadas eram o sinal do luto, era o sinal da humilhação, era o sinal da vergonha. E Deus restaurar a nossa roupagem, nos dar novas roupas, simboliza que nós fomos tirados de um estado de humilhação, de miséria, para um estado agora de celebração, para um estado de alegria. Deus quer trazer novamente a alegria perdida no nosso coração. Muitas vezes nós perdemos o foco. Você não precisa sair da casa de Deus para sair da relação com Deus. Por muito tempo as pessoas se equivocaram e elas começaram a achar que afastado está o cara que saiu da casa de Deus. A questão não está com a casa de Deus, a questão está na nossa relação com o próprio Deus. Nós podemos continuar na casa de Deus, fazendo a obra de Deus, ministrando pessoas, realizando funções ministeriais e estarmos distantes de Deus, desconectados, afastados, sem a luz, sem a vitalidade, sem esse brilho, sem essa unção que vem do Senhor. Podemos estar fazendo as coisas mecanicamente, porque na verdade, querendo ou não, estar numa igreja, realizar as coisas se torna um hábito. Pode se tornar um hábito. E você fazer mecanicamente é uma coisa que pode e acontece. Por que você acha que a nossa luta é sempre uma luta de nós colocarmos o nosso coração na balança, de reavaliar as nossas motivações, de repensarmos por que nós estamos fazendo isso? Será que eu estou fazendo isso por causa da glória do Senhor? Será que eu estou fazendo isso por amor a Cristo? Ou será que eu estou fazendo isso apenas mecanicamente por uma obrigação, ou porque eu tenho um status, porque tenho um título? Nós precisamos reconsiderar essas coisas, porque na verdade só é eficaz aquilo que nós fazemos com o coração atrelado ao Senhor, como um ato de adoração e de reconhecimento por quem Deus é. Se não for numa relação de amor, de gratidão, se for apenas por mera obrigação, por mero formalismo, por mera mecanicidade, não será eficaz. Nós podemos começar a correr o risco de estar fazendo uma corrida em vão. Então, muitas vezes, nós não saímos da casa de Deus para sairmos da comunhão com Deus. Mas o Senhor, Ele quer nos restaurar em todo tempo e em qualquer momento. E Ele quer nos restaurar mudando a nossa condição de pessoas que estavam num status e numa situação de miséria, de humilhação interior, desprovidos da glória, da cobertura, da presença, da vida do Senhor, para novamente refletirmos essa glória, essa presença, essa vitalidade. O filho, ele recebe do pai na parábola, em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, o filho também é restaurado e recebe sandálias. As sandálias simbolizavam um homem que era livre. Os escravos sempre andavam descalços na cultura daqueles dias. Ou seja, o Senhor quer nos tirar de toda a escravidão para a liberdade. Quantas situações, sentimentos podem estar nos escravizando nesse momento da nossa vida? Quantas vezes nós não somos reféns não só de vícios, não só de situações físicas, concretas, mas somos reféns emocionais, somos escravos, somos reféns de uma falta de perdão, somos reféns da amargura, somos reféns do ódio, somos reféns de nutrirmos uma autoimagem negativa, somos reféns dos nossos complexos, somos refém das situações
que se repetem e a gente não consegue sair delas. Mas o Senhor, Ele quer nos dar liberdade, nos colocar novamente numa situação de filho, numa situação de quem é livre, numa situação de quem não vai viver preso a mais nada disso, mas vai viver agora atrelado ao Pai, abraçado no amor do Pai, sustentado pela graça, pela misericórdia e pelo poder do Pai. E por último, o filho é restaurado, recebendo novamente o seu anel de autoridade, que indicava que ele era Senhor, que ele não era apenas um filho ou alguém dentro daquela casa, mas que ele era Senhor, que ele tinha autoridade sobre os empregados, que ele havia recebido do Pai um status, uma responsabilidade para governar, para reinar, para ser estabelecido como alguém que é dono. E nós temos perdido essa visão, nós perdemos essa autoridade. Muitas vezes nós não conseguimos mais acreditar que algumas situações possam ser mudadas. Eu quero te dizer que Deus te deu o poder para resolver muita coisa na sua vida. Ele te capacitou para resolver muita coisa na sua vida. Porque, na verdade, o que Deus quer resolver, em nossa vida são as coisas que nós não conseguimos resolver. E aí a gente pega as situações que a gente não consegue resolver e coloca diante de Deus, e a gente pega as situações que a gente consegue resolver, que Deus nos capacitou para resolver, nós também jogamos nas costas de Deus. E na verdade, por que a gente faz isso? Porque a gente quer ficar isento de responsabilidades, mas isso na verdade reflete que nós não entendemos que Ele nos deu uma autoridade, ou nós já nos enxergamos como aquele que perdeu a autoridade. Algumas pessoas estão vivendo muitas vezes exatamente como o filho pródigo. Se veem escravos, se veem numa situação de humilhação e de vergonha, e se veem totalmente desprovidos de autoridade, não conseguem tomar decisões na vida, não conseguem tomar iniciativas na vida, não conseguem resolver algumas coisas na vida porque se sentem atados, amarrados, prisioneiros, reféns, verdadeiros reféns. Nós precisamos entender que o Senhor nos fez para reinarmos nesta vida. E reinar não significa ter dinheiro, ter riquezas, acumular bens. Reinar significa ter a liberdade para caminhar, ter a liberdade para tomar uma decisão, ser livre. Um rei é livre. Um rei, ele pode tomar as diretrizes certas, ele pode tomar a direção para resolver uma situação. Por quê? Porque ele está investido de autoridade. Ele recebeu do povo que o coroou como rei autoridade. Nós recebemos autoridade da parte de Deus, autoridade para entrarmos na sala do trono por meio da morte e da ressurreição de Jesus. Você tem acesso ao trono de Deus, você tem acesso à sala real do Senhor. Se você orar, o Senhor irá responder a sua oração. Se você orar, se você se voltar para o Senhor, entendendo quem você é nele, quem você é por meio da morte e da ressurreição do Filho dele, entendendo quem você é no amor de Deus, se você entender isso, você vai poder orar, você vai poder clamar ao Senhor, e o Senhor vai poder mudar a sua sorte, o Senhor vai poder mudar a sua história, porque na verdade esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a minha vida, Ele quer mudar as nossas vidas. Mas se nós não enxergarmos
quem nós somos em Deus, quem nós somos no Filho, quem nós nos tornamos pelo mérito do Filho, quem nós nos tornamos por meio de Jesus e em Jesus, nós nunca conseguiremos sair do lugar. E hoje, nós precisamos tomar uma decisão. Se nós queremos viver a nossa vida da maneira que está, se nós queremos viver a nossa vida talvez tomados pela apatia, pelo desânimo, pela paralisia, ou se nós queremos aquilo que é a nossa herança, aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus quer, que o Senhor quer que como filhos dele nós tomemos posse, nós venhamos a receber e nós venhamos a viver. A decisão é minha, a decisão é sua. Mas lembre-se que o Senhor, Ele governa tudo. Ele é infinito sobre tudo. Ele é Senhor sobre tudo. E que sendo Senhor sobre tudo, sendo o Senhor dos impossíveis, sendo Deus inalcançável, escolheu nos amar, escolheu nos restaurar, escolheu fazer com que nós, míseros seres humanos, fôssemos os seus representantes nesse mundo, manifestando a sua glória, o seu poder, sua sabedoria, sua bondade. Deus nos escolheu para vivermos nele, por ele e para ele. E sendo assim, nos deu autoridade, nos deu liberdade e nos deu vestes novas, nos deu a capacidade de celebrarmos, a capacidade de vivermos em honra, não em humilhação. Como nós vamos viver a nossa vida, essa é uma decisão só nossa. Mas como Moisés disse para a nação de Israel, ele disse: eis que o Senhor coloca diante de vocês vida e morte. Escolham a vida para que vocês possam viver bem todos os dias que o Senhor Deus dará a vocês. Que a gente possa fazer uma opção pela vida, que a gente possa fazer uma opção pelo bem, que a gente possa fazer uma opção por querer viver aquilo que Deus tem para nós. Não queira viver menos do que aquilo que Deus tem para você. E para viver isso, se volte para Ele, se renda a Ele e deixe que o Senhor possa governar a sua vida, a sua casa, a sua história, os seus pensamentos. E aí, nós possamos, a exemplo do salmista, como ele diz no verso 9, dizer a mesma coisa. Possamos dizer: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Que nós possamos nos render em adoração ao Senhor e deixar que Ele possa ter o controle de tudo. Amém? Vamos orar? Pai amado, nós queremos Te louvar por Tua bondade e graça, por Tua benignidade, pela Tua presença em nosso meio. Senhor, eu quero Te bendizer pela Tua fidelidade e pelo Teu amor. E que, Senhor, nós queremos poder enxergar o Senhor com a grandeza que é devida ao Seu nome, com a santidade e a glória que é devida ao Seu nome. Ajuda-nos sempre a mantermos os nossos olhos em Ti, naquilo que realizas e principalmente em quem Tu és. E que a gente possa entender que os nossos problemas ou qualquer situação que esteja nos advindo é infinitamente menor do que o Senhor. Que o Senhor tem o controle de tudo e que o Senhor nos capacitou para encararmos esta vida. O Senhor nos capacitou para enfrentarmos as realidades. O Senhor quer fazer de nós todos os dias
pessoas livres, pessoas que vivem em honra e pessoas revestidas de autoridade. Que possamos fazer essa escolha, dizer sim para esta obra que o Senhor quer realizar em nossa vida e deixar que o Senhor conduza a nossa vida e a nossa história. Oramos a Ti, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero agradecer cada um de vocês que estão aqui comigo, né? Daiane, muito tempo que eu não a vejo. Paz do Senhor, querida, que Deus abençoe, está aqui nos acompanhando. Meu amigo Wilson Lima está aqui também nos acompanhando. E outras pessoas, né, que entraram na sala, outros que já entraram e saíram. Que Deus abençoe a sua vida. Você que assistiu, você que está assistindo, você que ainda irá assistir. Que o Senhor possa conduzir os teus passos. Que o Senhor possa abençoar o seu caminho. Que o Senhor possa te dar um novo tempo, construir uma realidade. E eu quero te deixar essa última palavra. Jamais perca de vista a glória do Senhor. Porque enquanto nós mantivermos os nossos olhos no Senhor, enquanto nós mantivermos os nossos olhos em Jesus, nós sempre caminharemos em vitória. Nós sempre sobressairemos, seja qual for a situação e a adversidade. Porque enquanto os nossos olhos estiverem nele, ele estará nos segurando, nos mantendo. E nós não estaremos parados, nós estaremos em constante processo de caminhada em direção a ele. Que Deus possa te abençoar em Cristo Jesus. Nos vemos amanhã novamente. Essas lives ficam gravadas, né? Na minha conta do Facebook, você pode estar acessando em qualquer momento. E amanhã, ou de manhã, de tarde, de noite, estaremos aí, nono dia, Salmo de número 9. Que Deus abençoe sua vida e família, te dê uma ótima noite, forte abraço, em nome de Cristo Jesus, amém.